Queridos irmãos e irmãs, vocês já sentiram um vazio no coração, uma urgência que não conseguem explicar, como se Deus estivesse sussurrando? Preparem-se, porque algo grande virá depois de 25 de julho de 2025. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje venho até vocês com um coração pesado, mas esperançoso. Deus tem falado ao meu coração sobre um tempo especial que se aproxima, abril de 2025, e sinto a responsabilidade de compartilhar esta mensagem com vocês. Não é por acaso que estamos aqui hoje, reunidos sob a graça de Deus. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê que Deus tem algo poderoso para 2025 e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta mensagem. Ele tem um propósito para cada um de nós. Em Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A Escritura nos revela uma verdade profunda. Este versículo não é apenas um conforto, mas um chamado à atenção. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, sempre avisa seu povo antes dos momentos decisivos da história. E abril de 2025 será um desses momentos. Ao longo da história bíblica, vemos como Deus marcou tempos específicos para intervir na trajetória humana. Quando Noé construía a arca, as pessoas riam e zombavam. Quando Moisés avisou sobre as pragas do Egito, muitos duvidaram. Quando os profetas anunciaram o exílio, poucos se prepararam. E como resultado, muitos não estavam prontos quando o momento chegou. Hoje, meus amados, estamos vivendo em tempos semelhantes. Sinto no meu espírito, e creio que muitos de vocês também sentem, que algo está se movendo no reino espiritual. Não é apenas mais um ano se passando, não é apenas mais um mês no calendário. Abril de 2025 representa um portal, uma transição espiritual que Deus está preparando. Lembro-me de uma história que aconteceu em uma pequena comunidade no interior do Brasil. Um pastor idoso, com mais de 50 anos de ministério, começou a sentir em seu espírito que algo extraordinário aconteceria. Durante meses, ele orou e jejuou, buscando entendimento. Não tinha detalhes específicos, apenas uma convicção profunda. Começou a alertar sua congregação, não com medo, mas com amor e sabedoria. Muitos o ignoraram, alguns até riram, mas um pequeno grupo levou suas palavras a sério e começou a se preparar espiritualmente. Quando uma terrível enchente atingiu a região, aquela pequena igreja foi a única preparada para ajudar a comunidade. Tinham armazenado suprimentos, organizado equipes e, mais importante, fortalecido sua fé. Em meio à tragédia, tornaram-se um farol de esperança e salvação para toda a região, não porque sabiam exatamente o que viria, mas porque ouviram o chamado para se preparar. Da mesma forma, o que estou compartilhando hoje não é para causar pânico, mas para despertar a igreja. Em Mateus 16, versículo 3. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Component Placement. Jesus repreendeu os fariseus, dizendo: esta pergunta ressoa até nós hoje. Quer saber o que Deus reserva para os cristãos após 25 de abril de 2025? Curta agora, inscreva-se no canal e fique até o final para uma revelação surpreendente. Estamos tão distraídos com nossas vidas cotidianas que não conseguimos ver os sinais ao nosso redor. O mês de abril no calendário bíblico corresponde ao mês de Nisan, o primeiro mês do ano no calendário sagrado judaico. Em Êxodo 12, versículo 2. Este mês será para vocês o primeiro mês do vosso ano. Deus disse a Moisés:
Não foi uma sugestão ou uma preferência cultural, foi um decreto divino. Deus redefinia o tempo para seu povo, marcando um novo começo. Foi em Nisã que a Páscoa foi instituída, quando o sangue do Cordeiro, nas portas, protegeu o povo de Israel da morte. Foi em Nisã que o Mar Vermelho se abriu, criando um caminho onde não havia caminho. Foi em Nisã que Jesus foi crucificado e ressuscitou, estabelecendo a nova aliança. E não é coincidência que abril de 2025 também caia neste período sagrado. Quando Deus estabelece uma data, um tempo ou uma estação, Ele o faz com propósito. Em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão escreveu: vivemos em tempos determinados dentro de um calendário divino, e abril representa uma dessas horas marcadas pelo céu. Alguns de vocês podem estar se perguntando: mas por que abril de 2025? Não estamos colocando datas para o fim do mundo. Não, meus queridos. Não estou falando sobre o fim dos tempos, ou sobre a volta de Cristo, pois a própria palavra nos diz em Mateus 24, versículo 36. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O que estou compartilhando é um discernimento espiritual sobre um tempo de transição, um momento em que Deus está chamando seu povo a se posicionar, a se preparar, a despertar do sono espiritual antes que seja tarde demais. Abril de 2025 pode marcar o início de uma nova estação espiritual, um tempo em que portas serão abertas para alguns e fechadas para outros. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 a 6. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, Paulo escreve. Esta é uma promessa para aqueles que vigiam, que oram, que discernem os tempos. Muitos cristãos têm sentido em seu espírito que algo está mudando no panorama espiritual. Não é coincidência. É o Espírito Santo alertando seu povo, como fez tantas vezes ao longo da história. Antes do dilúvio, Deus alertou Noé. Antes da fome no Egito, Deus alertou José através de sonhos. Antes do exílio, Deus enviou profetas para advertir Israel. Antes da destruição de Jerusalém, Jesus advertiu seus discípulos. E hoje, Deus está alertando sua igreja novamente, não com medo, mas com amor. Não para paralisar, mas para mobilizar. Você já se perguntou por que se sente inquieto ultimamente? Por que seu espírito parece agitado, mesmo quando externamente tudo parece normal? Por que você tem sentido um peso, uma urgência para buscar mais de Deus? Não é coincidência, nem é apenas seu temperamento. É o Espírito Santo despertando você. Em Apocalipse 3, versículo 2. Sê vigilante e consolida o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor diz à igreja de Sardes. Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém e inscreva-se para não perder o que Deus está revelando para 2025. Este é um chamado para despertar, para fortalecer o que resta, para voltar ao primeiro amor. Abril de 2025 não deve ser temido, mas abraçado como uma oportunidade de realinhamento espiritual. No livro de Atos, capítulo 2, vemos como o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Eles estavam preparados,
reunidos em um só lugar, em oração e comunhão. Quando o momento chegou, estavam prontos para receber o que Deus tinha para eles. E o resultado foi poderoso. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Da mesma forma, Deus está chamando sua igreja a se preparar, a se posicionar, a estar pronta para o que Ele quer fazer a partir de abril de 2025. Não é sobre prever o futuro, mas sobre estar em sintonia com o coração de Deus. Em Hebreus 12, versos 26 e 27. Aquele cuja voz então abalou a terra, agora, porém, fez esta promessa: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Lemos: Deus está sacudindo tudo o que pode ser sacudido, não para destruir, mas para purificar, não para punir, mas para preparar sua igreja para o que está por vir. E nessa sacudida, tudo o que não foi construído sobre a rocha será exposto. Isso me lembra uma história que aconteceu durante um grande terremoto em um país da América Latina. 2 igrejas ficavam em lados opostos da mesma rua. Externamente, pareciam semelhantes. Ambas tinham belos edifícios, grandes congregações e serviços animados. Mas quando o terremoto veio, uma permaneceu de pé, enquanto a outra desabou completamente. Engenheiros investigaram o ocorrido e descobriram algo revelador. A igreja que permaneceu tinha fundações muito mais profundas. Durante a construção, seu pastor insistiu em gastar mais tempo e recursos nas fundações, mesmo quando isso não era visível para ninguém. A outra igreja havia economizado nas fundações para gastar mais na aparência externa. Esta história nos ensina uma verdade espiritual profunda. O que determina se permaneceremos firmes nos tempos de abalo não é o que os outros veem, mas o que está escondido nas profundezas do nosso ser, nossa relação íntima com Deus. Abril de 2025 será como esse terremoto espiritual. Não necessariamente um evento catastrófico, mas um tempo onde o que foi construído sobre areia começará a mostrar suas rachaduras, enquanto o que foi edificado sobre a rocha permanecerá firme. Em Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus conta a parábola dos 2 construtores. Esta parábola não é apenas uma linda história, é um aviso direto para nós hoje. A diferença entre os 2 construtores não estava em ouvir as palavras de Jesus, ambos as ouviram, a diferença estava em praticá-las. E abril de 2025 será um tempo onde essa diferença se tornará evidente. Muitos cristãos hoje têm construído suas vidas espirituais sobre areia. Emoções passageiras, experiências superficiais, encontros momentâneos com Deus, sem um compromisso profundo de obediência diária. Outros têm edificado sobre a rocha. Comunhão íntima com Deus, estudo profundo da palavra, obediência, mesmo quando custa, fidelidade mesmo quando ninguém está vendo. Em Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus adverte. Este tipo de fome espiritual
Ocorre quando o povo tem ignorado os avisos por muito tempo e chega a um ponto onde já não ouve. Não porque Deus tenha parado de falar, mas porque o coração se endureceu. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, estou compartilhando este aviso hoje. Abril de 2025 pode ser essa janela onde o céu ainda está aberto, mas que não permanecerá assim para sempre. É um tempo de graça, um tempo de preparação, um tempo de decidir de que lado queremos estar. Em Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lemos o desafio de Josué ao povo de Israel. Este mesmo desafio ecoa para nós hoje. Antes de mergulharmos, clique no like se você está pronto para se preparar para 2025 e compartilhe este vídeo para abençoar alguém hoje. Escolhei a quem servireis. O tempo de ficar em cima do muro, o tempo de compromisso superficial, o tempo de religiosidade sem poder está chegando ao fim. Abril de 2025 não é apenas uma data no calendário, é um chamado para decisão, um convite para aprofundar, uma oportunidade de preparação para o que Deus está fazendo nesta geração. Como as virgens prudentes da parábola em Mateus 25, que tinham óleo suficiente em suas lâmpadas quando o noivo chegou, Deus está nos chamando para ter reservas espirituais, para manter nossas lâmpadas acesas em tempos de escuridão. A boa notícia é que ainda há tempo, ainda podemos nos preparar, ainda podemos nos arrepender, ainda podemos realinhar nossas vidas com o propósito de Deus. Em Joel 2, versículo 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Deus faz um convite amoroso. Este é o coração de Deus para nós hoje. Ele não deseja o julgamento, mas a restauração. Não deseja a condenação, mas a redenção. Ele está estendendo sua mão de misericórdia antes que o tempo de juízo chegue. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, meus amados, que possamos ser como os filhos de Issacar, que segundo 1 Crônicas, versículo 32, eram homens que tinham entendimento dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Que possamos ter essa mesma sabedoria, esse mesmo discernimento, essa mesma prontidão para obedecer. Este não é um tempo para medo, mas para fé. Não é um tempo para pânico, mas para preparação. Não é um tempo para confusão, mas para clareza. Que possamos, cada um de nós, ouvir o que o Espírito está dizendo à Igreja nesta hora crucial da história. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando falamos sobre nos preparar para abril de 2025, não estamos falando apenas de uma data no calendário. Estamos falando sobre um estado do coração, uma condição da alma que precisa ser cultivada diante do Senhor. E hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre a necessidade de um genuíno arrependimento. Não podemos nos contentar com um cristianismo superficial. Deus está procurando homens e mulheres cujos corações estejam completamente voltados para Ele. Em Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor nos promete. Esta promessa continua viva hoje, mas a condição permanece a mesma: buscar com todo o coração. O arrependimento genuíno não é uma emoção passageira, não é simplesmente sentir-se triste pelo pecado por um momento e depois voltar aos mesmos hábitos. O verdadeiro arrependimento é uma mudança completa de direção.
é um giro de 180 graus na vida. É abandonar o caminho do pecado e voltar-se inteiramente para Deus. Lembro-me de um homem que conheci em uma de minhas cruzadas no sul do Brasil. Era um empresário próspero, respeitado na comunidade e até mesmo frequentava a igreja ocasionalmente. Mas sua vida era construída sobre areia. Ele vivia uma vida dupla, um homem na igreja e outro completamente diferente nos negócios. Quando o confrontei com a verdade do Evangelho, suas primeiras lágrimas foram de autocompaixão. Ninguém entende a pressão que sofro, disse ele. Mas o Espírito Santo continuou trabalhando. 2 noites depois, ele voltou, desta vez com lágrimas diferentes, lágrimas de verdadeiro arrependimento. Percebi que não estou apenas pecando contra minha família ou contra meus clientes, confessou. Estou pecando contra o Deus Santo que me deu vida. Aquele homem experimentou o verdadeiro arrependimento e nos anos seguintes, sua vida foi completamente transformada. Ele restituiu dinheiro que havia tomado indevidamente, reconciliou-se com aqueles a quem havia prejudicado e tornou-se um poderoso testemunho da graça transformadora de Deus. Esse é o tipo de arrependimento que Deus busca, um arrependimento que produz frutos. Em Mateus 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista desafiou os fariseus que vinham a ele. Ele sabia que o verdadeiro arrependimento sempre se manifesta em ações concretas, não apenas em palavras vazias. Deixe um comentário com 2025 se quer descobrir o plano de Deus para os cristãos. E não saia até o final. Há algo especial esperando por você. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, Deus está chamando sua igreja a um arrependimento profundo, não superficial. Em Joel 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, o Senhor nos instrui. Rasgar as vestes era um sinal exterior de luto e arrependimento na cultura hebraica. Mas Deus estava dizendo: não quero apenas demonstrações exteriores. Quero seu coração quebrantado diante de mim. Hoje, muitos de nós rasgamos nossas vestes, participamos de cultos, cantamos louvores, até mesmo servimos na igreja, mas nossos corações permanecem inteiros, não quebrantados, não rendidos completamente a Deus. Essa religiosidade exterior não vai nos sustentar nos dias que virão. Em Apocalipse 3, versos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera, fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Traz um aviso solene à igreja de Laodiceia. Estas são palavras fortes, mas são palavras de amor. O amor de um pai que não quer ver seus filhos despreparados para os tempos difíceis. A tibieza espiritual é talvez o maior perigo que enfrentamos hoje. É aquele estado em que não estamos completamente entregues ao mundo, mas também não estamos completamente entregues a Deus. Estamos confortavelmente instalados no meio termo, satisfeitos com uma experiência cristã morna, que não exige muito de nós, mas também não produz poder transformador em nossas vidas ou nas vidas daqueles ao nosso redor. Neste exato momento, enquanto falo com vocês, há uma batalha espiritual acontecendo pelo seu coração. Satanás não se importa se você frequenta a igreja, desde que seu coração permaneça longe de Deus. Ele não se importa se você canta louvores, desde que seu coração não adore verdadeiramente. Ele não se importa se você lê a Bíblia, desde que a palavra não transforme sua vida. Em 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Paulo explica: esta cegueira espiritual não afeta apenas os que estão fora da igreja, mas pode afetar também aqueles que estão dentro dela. Crentes que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem o que o Espírito está dizendo à igreja nesta hora. Um dos sinais mais alarmantes de nossa época é a incapacidade de muitos cristãos de discernir os tempos em que vivemos. Jesus repreendeu os fariseus por isso em Lucas 12, verso 56. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu? Como não sabeis, então, discernir este tempo? Hoje, muitos cristãos podem analisar tendências econômicas, prever mudanças políticas e acompanhar as últimas novidades tecnológicas, mas são incapazes de perceber os movimentos espirituais que estão ocorrendo bem diante de seus olhos. Existe uma cegueira espiritual que só pode ser curada pelo toque de Deus. Em Efésios, 1 versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo ora pelos cristãos de Éfeso. Precisamos dessa mesma oração hoje, que os olhos do nosso coração sejam iluminados para vermos o que Deus está fazendo neste tempo, para discernirmos os sinais espirituais que muitos estão perdendo. Em 1 Crônicas 12, verso 32, a Bíblia fala dos filhos de Issacar, homens que sabiam discernir os tempos, com consciência do que Israel devia fazer. Em cada geração, Deus levanta pessoas como os filhos de Issacar, pessoas com discernimento espiritual, que compreendem os tempos e sabem como o povo de Deus deve responder. Permita-me compartilhar uma história que ilustra o poder do discernimento espiritual. Na década de 1930, um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer percebeu o perigo que o nazismo representava não apenas para seu país, mas para a própria fé cristã, enquanto muitos líderes religiosos se comprometiam com o regime ou simplesmente permaneciam em silêncio. Bonhoeffer levantou sua voz em oposição. Ele viu o que outros não conseguiam ou não queriam ver: que o nazismo era incompatível com o Evangelho de Cristo. Bonhoeffer pagou com sua vida por esse discernimento, mas sua coragem e clareza espiritual continuam inspirando cristãos até hoje. Ele estava atento aos sinais dos tempos e respondeu com fidelidade, mesmo quando isso custou tudo. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, precisamos desse mesmo tipo de discernimento, a capacidade de ver além da superfície, de compreender os movimentos espirituais por trás dos eventos mundiais, de ouvir a voz de Deus em meio ao clamor de tantas outras vozes. Em 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, somos instruídos. Este discernimento espiritual será cada vez mais crucial nos dias que virão. O engano não virá rotulado como engano, virá disfarçado de verdade, até mesmo de espiritualidade. Jesus nos advertiu em Mateus 24, versículo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Note que Jesus não diz que estes falsos mestres tentarão enganar os descrentes, mas os próprios eleitos, o povo de Deus. Como podemos desenvolver o discernimento necessário para estes tempos? Primeiro, através de um profundo conhecimento da Palavra de Deus. Em Hebreus 5, versos 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Lemos: o discernimento vem através da prática, do exercício constante de nossas faculdades espirituais, da imersão diária na palavra de Deus. Não podemos esperar discernir corretamente os tempos se nosso conhecimento bíblico é superficial ou fragmentado. Segundo, o discernimento vem através da intimidade com o Espírito Santo. Em João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus prometeu. O Espírito Santo é nosso guia, nosso mestre, aquele que nos revela as coisas que estão por vir. Mas essa revelação não é automática. Ela vem através de uma vida de comunhão íntima com o Espírito. Em Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Lemos. Note que o Espírito falou enquanto eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, em um estado de profunda comunhão e busca espiritual. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, Deus está despertando seus escolhidos, aqueles que não se contentarão com um cristianismo superficial, aqueles que anseiam por mais de sua presença, mais de sua palavra, mais de seu poder. Em todas as partes do mundo, vejo sinais deste despertar. Pessoas comuns sendo tocadas por um desejo sobrenatural de buscar a Deus como nunca antes. Uma jovem mãe, no Rio de Janeiro, me contou como sentiu um chamado inexplicável para levantar-se às 4 da manhã para orar, algo que nunca havia feito antes. Não consigo explicar, disse ela, mas sinto que Deus está me preparando para algo importante. Há uma urgência no meu espírito que não posso ignorar. Um empresário em São Paulo vendeu sua empresa lucrativa para dedicar-se integralmente ao ministério. Sei que parece loucura pelos padrões do mundo, explicou, mas tenho absoluta certeza de que este é o tempo. Deus está me chamando para estar totalmente disponível para o que Ele quer fazer. Um pastor em Recife reorganizou completamente sua agenda ministerial, cancelando programas que, embora bem-sucedidos, não estavam produzindo o verdadeiro crescimento espiritual. Percebi que estávamos muito ocupados, mas não necessariamente produtivos no reino, confessou. Deus está nos chamando de volta ao essencial: oração, palavra, discipulado profundo. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos sinais de que Deus está despertando seus escolhidos para este tempo específico. Mas lembre-se, os escolhidos não são uma elite espiritual predeterminada. São simplesmente aqueles que respondem ao chamado de Deus com todo o coração. Como Jesus disse em Mateus 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado é amplo, mas a resposta determina quem são os escolhidos. Em Romanos 8, versos 29 e 30, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo explica: este é o plano de Deus, que sejamos conformados à imagem de Cristo. Mas essa conformação não acontece automaticamente. Exige nossa cooperação, nossa rendição diária. Em Filipenses 2, versos 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Somos exortados. Há uma parceria divino-humana no processo de transformação.
Deus inicia e capacita, mas nós devemos responder e cooperar. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, essa parceria se torna ainda mais crucial. Deus está preparando um povo que estará pronto para o que Ele quer fazer neste tempo específico da história. Não um povo perfeito, mas um povo disponível. Não um povo sem falhas, mas um povo com corações rendidos. Não um povo sem lutas, mas um povo com espíritos determinados a seguir a Cristo, custe o que custar. Em Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serodia que rega a terra. Encontramos esta bela exortação. Este é o tipo de busca que Deus espera de nós. Um conhecimento progressivo, contínuo, um prosseguir em conhecer, que nunca se satisfaz com o nível atual de intimidade com Deus. A construção de uma vida espiritual sólida não acontece da noite para o dia. Assim como uma casa é construída tijolo por tijolo, nossa vida espiritual é edificada através de decisões diárias de obediência, de momentos consistentes de comunhão com Deus, de pequenos atos de fidelidade que, somados ao longo do tempo, produzem um caráter transformado à semelhança de Cristo. Em 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Paulo usa esta mesma metáfora da construção. Este texto nos lembra que, embora todos os verdadeiros crentes estejam edificados sobre o mesmo fundamento, Jesus Cristo, o material que escolhemos para construir nossa vida espiritual, varia tremendamente. Alguns constroem com materiais preciosos e duradouros, enquanto outros constroem com materiais temporários e combustíveis. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, precisamos examinar honestamente o material com o qual estamos construindo nossas vidas espirituais. Estamos investindo em ouro, prata e pedras preciosas, valores eternos, relacionamentos que glorificam a Deus, ministério que transforma vidas? Ou estamos gastando nosso tempo, talentos e recursos em madeira, feno e palha? Prazeres momentâneos, conquistas sem valor eterno, atividades que parecem espirituais, mas não produzem fruto duradouro? Em 2 Timóteo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Paulo oferece outra metáfora poderosa. Deus está procurando utensílios para honra, homens e mulheres purificados, santificados, úteis e preparados para toda boa obra. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, devemos perguntar a nós mesmos: sou um vaso para a honra nas mãos do Mestre? Estou disponível para seu uso? Estou purificado e santificado, pronto para qualquer tarefa que Ele queira me confiar? A preparação espiritual também envolve a construção de uma vida de oração profunda e consistente. Em Lucas 18, versículo 1, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Lemos: a oração não é uma atividade opcional para o cristão, é o próprio ar que respiramos. Em momentos de crise ou grande mudança espiritual, aqueles que já desenvolveram uma vida de oração consistente
estarão muito melhor preparados do que aqueles que tentam iniciar essa disciplina sob pressão. É como um atleta que treina diariamente. Quando chega à competição, ele está pronto porque seu corpo foi condicionado através da prática constante. Conheço um pastor em Manaus que há mais de 20 anos levanta-se todos os dias às 4 da manhã para passar 2 horas em oração antes que o resto de sua família acorde. Não é fácil, ele me disse, especialmente nos primeiros anos. Houve muitas manhãs em que meu corpo implorava por mais sono, mas agora, esse tempo com Deus é tão precioso para mim que não consigo imaginar um dia sem ele. Durante uma terrível enchente que devastou sua cidade, esse mesmo pastor se tornou um farol de esperança e direção para toda a comunidade. Enquanto outros estavam paralisados pelo medo e incerteza, ele tinha clareza e paz. Eu já conhecia a voz de Deus, explicou ele. Já tinha aprendido a ouvi-lo no silêncio do meu quarto, então pude ouvi-lo no meio do caos. Essa é a diferença que uma vida de oração consistente faz. Em tempos de crise, não estamos tentando estabelecer uma conexão com Deus, estamos simplesmente continuando uma conversa que já estava em andamento. Em Colossenses 4, versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Paulo nos exorta. Esta perseverança na oração não é apenas uma questão de disciplina, é uma questão de relacionamento. Perseveramos na oração porque amamos a presença de Deus, porque valorizamos sua voz, porque dependemos de sua direção. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, Deus está chamando sua igreja de volta à oração, não como uma atividade religiosa, mas como um estilo de vida, uma constante comunhão com Ele que permeia tudo o que fazemos. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar. Encontramos esta simples, mas profunda instrução. Isto não significa que devemos estar constantemente recitando orações, mas que devemos viver em um estado de constante comunhão com Deus, consciência de sua presença, dependência de sua graça. Este tipo de vida de oração não se desenvolve da noite para o dia. É cultivado através da prática consistente, da decisão diária de priorizar o tempo com Deus acima de outras atividades aparentemente mais urgentes. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, Deus está chamando cada um de nós a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Não podemos nos contentar com o status quo espiritual. Não podemos nos satisfazer com experiências passadas ou revelações antigas. Precisamos de um encontro fresco com Deus todos os dias. Em Êxodo 16, lemos como Deus providenciou maná para os israelitas no deserto. Este alimento milagroso tinha uma característica peculiar. Devia ser colhido diariamente. Qualquer tentativa de armazená-lo para o dia seguinte resultava em deterioração e mau cheiro. Da mesma forma, não podemos viver da revelação de ontem, da comunhão de ontem, da unção de ontem. Precisamos de um encontro fresco com Deus todos os dias, como Davi declara no Salmo 63, versículo 1, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Esta deve ser nossa atitude à medida que nos aproximamos de abril de 2025. Uma busca ansiosa, uma sede profunda, um desejo intenso por mais de Deus. Não por experiências emocionais, não por manifestações espetaculares, mas pelo próprio Deus, sua presença, sua voz, sua direção. Meus amados irmãos e irmãs, estamos em um momento crítico da história. O relógio espiritual está avançando. E abril de 2025
marca um ponto significativo neste avanço. Não podemos nos dar ao luxo de permanecer adormecidos espiritualmente. Não podemos continuar com um cristianismo superficial, emocional, baseado em experiências momentâneas. Deus está chamando sua igreja a uma profundidade espiritual sem precedentes, a um discernimento aguçado, a uma preparação completa para o que Ele quer fazer nestes últimos dias. Como Paulo exorta em Efésios 5, verso 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que este seja o nosso compromisso hoje. Despertar do sono espiritual, caminhar com sabedoria, redimir o tempo, preparar-nos com todo o nosso coração para o que Deus tem reservado para abril de 2025. E além. Não por medo, mas por amor. Não por obrigação, mas por desejo. Não por pressão externa, mas por convicção interna de que fomos chamados para um tempo como este. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, enquanto nos aproximamos de abril de 2025, precisamos compreender que não estamos apenas esperando um evento futuro. Muitas das profecias bíblicas já estão se cumprindo diante de nossos olhos, como Jesus nos ensinou em Lucas 12, versos 54 a 56, quando vedes a nuvem que se levanta do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. Quando sopra o vento sul, dizeis, haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir este tempo? O mundo está passando por transformações extraordinárias que apontam diretamente para o cumprimento da palavra profética. Vemos nações se levantando contra nações, guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, pestilências, exatamente como Jesus predisse em Mateus 24, mas há sinais ainda mais profundos e menos evidentes que revelam onde estamos no calendário profético de Deus. Em 2 Timóteo 3 versos 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo descreve com precisão assombrosa os tempos em que vivemos. Esta descrição não é de pessoas distantes de nós. É um retrato de nossa própria sociedade. Observe ao seu redor e verá pessoas amando a si mesmas mais que a Deus, amando o dinheiro mais que a justiça, orgulhando-se de comportamentos que a Bíblia claramente condena. Vemos uma geração que despreza a autoridade, que não sente gratidão, que ridiculariza o que é sagrado. Vemos relacionamentos desfeitos por falta de amor genuíno. Vemos mídias sociais inundadas de calúnias e difamações. Vemos crueldade celebrada em entretenimento e bondade ridicularizada como fraqueza. Mais preocupante ainda, Paulo fala de pessoas que mantêm uma forma de piedade, uma aparência religiosa, uma casca de cristianismo, mas negam o seu poder transformador. Quantas igrejas hoje estão cheias de programas, atividades e rituais, mas vazias do poder genuíno do Espírito Santo? Quantos crentes professam com seus lábios uma fé que não transformou seus corações? Estes não são sinais distantes ou abstratos, são realidades que vivemos diariamente, e eles nos dizem com clareza inconfundível que estamos nos últimos dias da história humana como a conhecemos. Em 2 Pedro 3 versos 3 e 4. Sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Swing. Encontramos outra descrição precisa de nossos tempos. Você já ouviu pessoas zombando da ideia do retorno de Cristo? Já percebeu como muitos, até mesmo dentro da igreja, tratam as profecias bíblicas como mitos antiquados ou alegorias espirituais, mas não como realidades literais que se cumprirão? Este espírito de zombaria e incredulidade é, em si mesmo, um cumprimento da profecia bíblica. Mas há um sinal ainda mais significativo que Jesus mencionou em Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Pela primeira vez na história humana, temos a capacidade tecnológica de levar o evangelho literalmente a cada canto do planeta, através da internet, transmissões via satélite, traduções bíblicas digitais e missionários dedicados. O evangelho está alcançando povos que permaneceram isolados por milênios. Conheci um missionário que trabalha com traduções bíblicas na Amazônia. Ele me contou como, usando tablets solares e gravações de áudio, conseguiu levar as escrituras a tribos que nunca haviam tido contato com o evangelho antes. Estamos testemunhando o cumprimento de Mateus 24, versículo 14, diante de nossos olhos. Disse ele com lágrimas nos olhos: tribos que existiram por milhares de anos, sem ouvir o nome de Jesus, agora estão adorando ao Senhor em seus próprios idiomas. Este é apenas um exemplo de como as profecias bíblicas estão se cumprindo agora, não em um futuro distante. E à medida que nos aproximamos de abril de 2025, veremos uma aceleração desses cumprimentos, uma intensificação dos sinais que Jesus e os apóstolos previram. Em Daniel 12, versículo 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O anjo disse ao profeta: vivemos em uma era de conhecimento sem precedentes. A informação dobra a cada poucos anos. Avanços científicos e tecnológicos que pareceriam milagres há apenas uma geração, agora são comuns. Esta explosão de conhecimento é, em si mesma, um cumprimento profético que aponta para o tempo do fim. Mas há outra dimensão dessa profecia que é ainda mais significativa. Não é apenas o conhecimento secular que está se multiplicando, mas também a compreensão das próprias profecias bíblicas. Passagens que permaneceram misteriosas por séculos agora estão sendo iluminadas pelo Espírito Santo. Verdades que estavam seladas até o tempo do fim agora estão sendo reveladas àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Em meio a estes cumprimentos proféticos, surge uma pergunta crucial: o que devemos esperar após abril de 2025? Embora não possamos estabelecer um cronograma detalhado de eventos futuros, a Escritura nos dá princípios claros sobre o que está por vir. Primeiro, podemos esperar uma separação cada vez mais clara entre a verdadeira igreja e o cristianismo nominal. Em Mateus 13, versos 24 a 30, Jesus conta a parábola do trigo e do joio, explicando que ambos crescerão juntos até a colheita. À medida que nos aproximamos do fim, esta separação se tornará mais evidente. Aqueles que têm apenas uma forma de piedade não conseguirão sustentar sua fé quando vier a pressão. Somente os que estão verdadeiramente enraizados em Cristo permanecerão firmes. Vi isso acontecer em uma igreja no Nordeste do Brasil. Durante anos, essa congregação prosperou com mensagens agradáveis e um evangelho diluído. Tinham milhares de membros, um belo edifício e programas
impressionantes. Mas quando o pastor começou a pregar sobre arrependimento, santidade e o custo do discipulado, algo notável aconteceu. Centenas deixaram a igreja, desconfortáveis com estas verdades desafiadoras. Aqueles que permaneceram, no entanto, experimentaram um avivamento genuíno que transformou não apenas suas vidas, mas toda a comunidade ao redor. Esta separação não é algo a ser temido, mas abraçado. É parte do processo de purificação da noiva de Cristo em preparação para sua vinda. Como Paulo escreveu em Efésios 5, verso 27, Cristo está preparando para si uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Segundo, podemos esperar um aumento simultâneo da luz e das trevas. À medida que o evangelho avança com poder sem precedentes, a oposição também se intensificará. Em Isaías 60, versos 1 e 2. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Lemos. Note o paradoxo nesta passagem. As trevas cobrem a terra, mas a glória de Deus também se manifesta sobre seu povo. Não é um ou outro, são ambos simultaneamente. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, veremos tanto o avanço do reino de Deus quanto a intensificação da oposição a esse reino. Em meus mais de 50 anos de ministério, nunca vi tanta hostilidade ao evangelho genuíno. Valores cristãos que eram aceitos amplamente há apenas uma geração, agora são ridicularizados e atacados. Em muitas nações, cristãos enfrentam perseguição aberta. Mesmo em países com liberdade religiosa, há uma crescente pressão social e cultural contra a fé bíblica. Ao mesmo tempo, nunca vi tantas pessoas famintas pela verdade, tantas conversões genuínas, tantos sinais do poder de Deus. Em meio à escuridão crescente, a luz de Cristo brilha com intensidade ainda maior. Uma jovem universitária me contou como, em seu campus hostil à fé, um pequeno grupo de cristãos começou a orar por avivamento. Éramos apenas 12 no início, ela disse, orando em um canto esquecido do campus. Enfrentamos zombaria, até mesmo ameaças, mas continuamos orando. 6 meses depois, esse grupo havia crescido para mais de 200 estudantes. Algo sobrenatural está acontecendo, ela explicou. Pessoas que nunca demonstraram interesse em Deus estão tendo sonhos e visões. Professores que costumavam ridicularizar a fé agora estão fazendo perguntas sinceras. Isto é exatamente o que Joel profetizou em Joel 2 versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Terceiro, podemos esperar um tempo de sacudimento sem precedentes. Em Hebreus 12 versos 26 e 27. Aquele cuja voz abalou a terra, agora, porém, fez a seguinte promessa: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como coisas criadas, para que permaneçam as que são inabaláveis. Lemos: Deus está sacudindo tudo o que pode ser sacudido. Sistemas políticos, economias, instituições sociais, até mesmo estruturas religiosas, para que permaneça apenas o que é inabalável. Este sacudimento não é punição, é purificação. Não é destruição, é preparação para algo melhor. Um pastor experiente de São Paulo compartilhou comigo como este sacudimento afetou sua própria igreja. Por décadas, construímos nosso ministério em torno de um homem carismático, programas impressionantes e uma bela instalação.
confessou. Quando a pandemia nos forçou a fechar as portas, inicialmente entramos em pânico, mas então percebemos que Deus estava sacudindo tudo o que havíamos construído sobre fundamentos instáveis. Eles usaram esse tempo para reformular completamente seu ministério, focando em discipulado profundo, comunidade autêntica e missão além das quatro paredes. Quando reabrimos, éramos uma igreja diferente, ele disse, menos impressionante para o mundo, talvez, mas muito mais alinhada com o coração de Deus. Este tipo de sacudimento continuará e se intensificará após abril de 2025. Mas lembre-se da promessa em Hebreus 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Quarto, podemos esperar uma guerra espiritual intensificada. Em Apocalipse 12, versículo 12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Lemos, à medida que nos aproximamos do fim, a oposição espiritual se torna mais feroz, mais desesperada. Satanás sabe que seu tempo é curto e ele intensifica seus ataques contra o povo de Deus. Esta guerra não é primariamente física, mas espiritual, como Paulo esclarece em Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os ataques virão em muitas formas: tentações intensificadas, divisões dentro da igreja, doutrinas falsas disfarçadas de verdade, perseguição aberta ou sutil, desencorajamento e desesperança. O inimigo usará qualquer tática para impedir o avanço do reino de Deus. Mas lembre-se da promessa em 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A vitória já está garantida. Cristo já derrotou Satanás na cruz. Nossa tarefa não é vencer a guerra. Cristo já fez isso. Mas permanecer firmes em uma batalha cujo resultado já está determinado. Como podemos manter a estabilidade espiritual nestes tempos de sacudimento? Como podemos permanecer firmes quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando? A Bíblia nos dá princípios claros que se tornarão ainda mais importantes após abril de 2025. Primeiro, precisamos estabelecer nossa vida na Palavra de Deus. Em Mateus 7, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus compara aquele que ouve e pratica suas palavras a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Note que a tempestade veio tanto para o sábio quanto para o insensato. A diferença não estava na intensidade da tempestade, mas na solidez do fundamento. Nos dias que virão após abril de 2025, todos enfrentarão tempestades, desafios, pressões, incertezas. A questão crucial será: sobre qual fundamento você construiu sua vida? Não basta ler a Bíblia ocasionalmente ou ouvir sermões aos domingos. Precisamos saturar nossas mentes e corações com a Palavra de Deus, meditando nela dia e noite, como Josué foi instruído em Josué 1, versículo 8. Precisamos não apenas conhecer a Palavra, mas praticá-la, transformando o conhecimento em obediência. Um jovem pastor no sul do Brasil compartilhou como esta disciplina salvou seu ministério. Quando assumi minha primeira igreja, ele me contou,
estava cheio de ideias e estratégias, mas minha vida devocional era inconsistente. Nos primeiros 2 anos, seu ministério parecia bem-sucedido exteriormente, mas ele se sentia vazio por dentro. Então vieram as críticas, os conflitos, as decepções, as tempestades do ministério. Estava a ponto de desistir, confessou, quando um mentor me desafiou a um compromisso radical com a palavra. Durante 1 ano inteiro, ele passou 2 horas diárias apenas lendo, meditando e memorizando a Escritura. Essa disciplina transformou não apenas seu ministério, mas sua vida inteira. Quando as tempestades vieram novamente, e vieram ainda mais fortes, ele estava ancorado na palavra. As circunstâncias não mudaram, ele disse, mas eu havia mudado. Segundo, precisamos cultivar uma vida de oração profunda e consistente. Em Lucas 18, versículo 1, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Lemos. A oração não é uma atividade opcional para tempos convenientes. É uma necessidade vital, especialmente em tempos de crise. Em sua carta aos Filipenses, escrita de uma prisão romana, Paulo oferece este antídoto para a ansiedade em Filipenses 4 versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Note a promessa. A paz de Deus guardará seu coração e sua mente. Como um soldado que guarda uma cidade contra invasores, a paz de Deus protege nossa vida interior contra o medo, a ansiedade e o desespero. Esta proteção será invaluável nos dias turbulentos, que se seguirão a abril de 2025. Terceiro, precisamos fortalecer nossas comunidades de fé. Em Hebreus 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes, que o dia se aproxima. Somos exortados. À medida que o dia se aproxima, o retorno de Cristo, nossa necessidade de comunidade cristã genuína aumenta. Não podemos enfrentar os desafios dos últimos dias como lobos solitários. Precisamos uns dos outros para encorajamento, responsabilidade, apoio e perspectiva. Uma igreja em Porto Alegre entendeu este princípio profundamente. Em vez de focar apenas em grandes reuniões, eles organizaram toda a congregação em pequenos grupos que se reúnem nas casas durante a semana. Estas comunidades menores se tornaram o coração pulsante de nossa igreja, explicou o pastor. Quando ocorreu a grande enchente que devastou nossa cidade, nossos templos ficaram inacessíveis por semanas. Mas a igreja não apenas sobreviveu, ela floresceu. Cada grupo se tornou um centro de ministério, alcançando vizinhos, compartilhando recursos, oferecendo esperança. Essas conexões profundas serão ainda mais vitais após abril de 2025. Invista agora em relacionamentos significativos com outros crentes. Não se satisfaça com interações superficiais. Busque amizades onde possa ser completamente transparente, onde possa confessar lutas, compartilhar dúvidas e receber encorajamento sincero. Quarto, precisamos desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo em Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Paulo explica o propósito final de Deus para nós. Nosso destino não é apenas o céu, é a semelhança com Cristo. E essa transformação deve começar aqui e agora. Em 2 Pedro 1, versos 5 a 8.
Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos um roteiro para este desenvolvimento de caráter. Observe a progressão. Começa com fé e culmina em amor. Entre esses extremos, encontramos qualidades como autocontrole, perseverança e piedade. Estas não são características opcionais para supercristãos, são o chamado básico de todo seguidor de Jesus. E quanto mais nos aproximamos do fim, mais crucial se torna o desenvolvimento destas qualidades. Um missionário que serviu por décadas em áreas de intensa perseguição me disse certa vez: o que sustenta os crentes em tempos de extrema pressão não são experiências emocionais ou conhecimento teológico. É o caráter formado através de anos de pequenas decisões de fidelidade quando ninguém estava olhando. Essas pequenas decisões diárias, escolher perdoar em vez de guardar rancor, escolher servir em vez de ser servido, escolher a verdade em vez da conveniência, moldam um caráter que pode suportar os testes mais severos. Quinto, e talvez mais importante, precisamos cultivar um amor genuíno pela santidade. Em Hebreus 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lemos esta advertência solene. A santidade não é uma opção, é uma necessidade absoluta para aqueles que desejam ver o Senhor. Muitos cristãos hoje estão desconfortáveis com o próprio conceito de santidade. Parece legalista, restritivo, antiquado. Mas a verdadeira santidade não é sobre regras externas, é sobre um coração transformado, que ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. A santidade não é apenas a ausência de pecado, é a presença de justiça, amor e verdade em cada aspecto de nossas vidas. Em 1 Pedro, 1 versículo 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo nos lembra. Novamente, isto não é uma sugestão opcional, é um imperativo divino. E à medida que nos aproximamos de abril de 2025, este chamado à santidade se torna ainda mais urgente. Um pastor em Belo Horizonte compartilhou como ele precisou reintroduzir este ensinamento em sua congregação. Durante anos, pregamos quase exclusivamente sobre a graça, temendo que qualquer menção à santidade soasse legalista, confessou. Mas percebi que havíamos criado cristãos que amavam a graça de Deus, mas não temiam seu juízo, que celebravam seu amor, mas ignoravam sua santidade. Quando ele começou a ensinar um entendimento equilibrado da graça e da santidade, houve resistência inicial. Alguns saíram, alegando que eu havia me tornado legalista. Ele disse, mas muitos mais experimentaram uma transformação profunda, descobrindo que a verdadeira liberdade vem não de fazer o que queremos, mas de nos tornarmos o que fomos criados para ser. À medida que nos aproximamos de abril de 2025, este profundo trabalho interior de santificação se tornará cada vez mais evidente externamente. Aqueles que têm cultivado um amor pela santidade serão reconhecidos não por sua aparência externa ou afiliação denominacional, mas pelo fruto visível do Espírito em suas vidas. Como Jesus ensinou em Mateus 7, versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Este fruto, amor, alegria, paz, paciência,
Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio se tornará cada vez mais raro em um mundo dominado pelo egoísmo e pela hostilidade. Por isso mesmo, brilhará com clareza ainda maior, atraindo aqueles que estão famintos por autenticidade e verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, ao ouvir a mensagem sobre o que está por vir para os cristãos após 25 de abril de 2025, meu coração foi profundamente tocado por uma mistura de reverência, urgência e esperança. A mensagem, inspirada no estilo de Billy Graham, ressoa como um chamado divino, não para nos paralisar com medo, mas para nos despertar para a realidade espiritual que se aproxima. No Brasil, onde nossa fé é vibrante, expressa em cultos fervorosos, louvores apaixonados e uma forte conexão comunitária, essa mensagem ganha um significado ainda mais profundo. Vivemos em um país onde a espiritualidade é parte do nosso cotidiano, seja nas conversas nas praças, nas orações em família ou nas celebrações que unem nossas comunidades. Este chamado para a preparação espiritual não é apenas uma advertência, mas um convite para alinharmos nossas vidas com o coração de Deus, especialmente em um momento crucial, como o que se aproxima. A primeira lição que retiro é a necessidade de construir minha vida sobre a rocha, como Jesus ensinou em Mateus 7:24. No Brasil, somos um povo resiliente, acostumado a enfrentar tempestades, sejam enchentes, crises econômicas ou desafios pessoais. Mas a mensagem me lembra que a verdadeira resiliência vem de uma fé enraizada em Cristo. Não basta frequentar a igreja ou cantar louvores com entusiasmo. Devo viver a palavra de Deus diariamente. Isso significa dedicar tempo para ler as Escrituras, meditar nelas e, acima de tudo, praticá-las. Por exemplo, quando enfrento conflitos no trabalho ou em casa, posso escolher perdoar, em vez de guardar rancor, refletindo o amor de Cristo. Essa prática diária de obediência, mesmo nas pequenas coisas, é como construir uma casa com alicerces profundos, capaz de resistir às tempestades espirituais que virão após abril de 2025. Outra lição poderosa é o chamado ao arrependimento genuíno. No Brasil, onde a cultura valoriza a expressão emocional, muitas vezes confundimos lágrimas de remorso com verdadeira transformação. Mas a mensagem me desafia a ir além. O arrependimento é uma mudança de direção, um giro de 180 graus. Lembro-me de uma história que ouvi em uma igreja em Salvador. Um jovem, preso em vícios, frequentava cultos esporadicamente, mas sua vida não mudava. Após ouvir um sermão sobre arrependimento, ele decidiu confessar seus pecados, buscar ajuda e reconciliar-se com sua família. Hoje, ele é líder de jovens em sua comunidade, um testemunho vivo da graça transformadora de Deus. Essa história me inspira a examinar meu próprio coração. Há áreas em que estou vivendo uma vida dupla? Estou realmente rendido a Deus? Aplicar isso significa ser honesto comigo mesmo, confessar meus pecados e buscar a restauração que Deus oferece, como prometido em Joel 2:13. A mensagem também reforça a importância da oração como um estilo de vida. No Brasil, a oração é parte do nosso tecido cultural. Oramos antes das refeições, nos cultos, nas dificuldades, mas a mensagem me desafia a ir além da oração ocasional. Em 1 Tessalonicenses 5:17, somos chamados a orar sem cessar. Para mim, isso significa cultivar uma comunhão constante com Deus, mesmo em meio à correria do dia a dia. Por exemplo, posso orar enquanto dirijo para o trabalho, agradecendo a Deus pela proteção ou interceder por um colega em silêncio durante uma reunião. Recentemente, uma amiga de Recife compartilhou como começou a orar às 5 da manhã, inspirada por um pastor local.
Ela diz que esse hábito trouxe clareza e paz, mesmo em meio a desafios financeiros. Aplicar essa lição significa reservar um tempo fixo para orar, mas também viver em um estado de dependência contínua de Deus. A comunidade de fé é outro pilar essencial. No Brasil, nossa cultura valoriza a coletividade. Pensamos em família, amigos, vizinhos. A mensagem me lembra que não posso enfrentar os desafios espirituais sozinho. Hebreus 10:24 nos exorta a nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso me leva a investir em relacionamentos autênticos na igreja, como participar de um pequeno grupo ou apoiar um irmão em necessidade. Durante a pandemia, vi isso em ação em uma igreja em Porto Alegre, onde pequenos grupos se tornaram centros de ajuda comunitária, distribuindo alimentos e esperança. Aplicar essa lição significa buscar amizades espirituais onde eu possa ser transparente, confessar minhas lutas e crescer junto com outros. Por fim, o chamado à santidade ressoa profundamente. No Brasil, onde a cultura muitas vezes mistura fé com sincretismo, a mensagem me desafia a viver uma vida separada para Deus. 1 Pedro 1,16 diz: "Sede santos, porque eu sou santo." Isso não significa legalismo, mas um coração que ama o que Deus ama. Posso aplicar isso rejeitando compromissos com o pecado, como fofocas no trabalho ou prazeres que me afastam de Deus, e buscando viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Um pastor de Belo Horizonte me contou como sua congregação foi transformada ao redescobrir a santidade, deixando de lado a religiosidade superficial. Esse exemplo me motiva a priorizar a pureza em meus pensamentos, palavras e ações. À medida que nos aproximamos de 25 de abril de 2025, sinto uma urgência de me preparar espiritualmente. Não se trata de prever o futuro, mas de estar alinhado com o propósito de Deus. Minha maior lição é que a preparação começa agora, nas decisões diárias de obedience, oração e santidade. Como brasileiros, somos um povo de fé vibrante, mas também enfrentamos distrações, redes sociais, pressões econômicas, tentações. A mensagem me chama a redimir o tempo, como Efésios 5,14 exorta, e a viver com propósito eterno. Que eu possa ser um vaso de honra, como descrito em 2 Timóteo 2,20, pronto para qualquer obra que Deus me confiar. Meus queridos, se esta mensagem tocou seu coração e você sente o chamado de Deus para se preparar para 25 de abril de 2025, deixe um amém nos comentários e inscreva-se no canal para não perder as próximas mensagens. Curta este vídeo, compartilhe com seus irmãos em Cristo e com aqueles que precisam ouvir esta verdade. Fique até o final, pois há uma revelação especial que pode transformar sua perspectiva. Vamos juntos despertar para o que Deus está fazendo nesta geração.